De hoje é evolução. O que a gente entende por evolução? Charles Darwin. A primeira coisa, né, que os nerds vêm na mente, né? Origem das espécies, como é que chama? Análise seletiva, né? E aquelas coisas de biologia. Eu nunca gostei de biologia na faculdade, pelo amor de Deus. Gostava de matemática, Grazi. Cadê a Grazi? Na escola, na faculdade não. E temos aqui algumas peças que talvez muitos de nós nem tenhamos mexido ou utilizado de verdade. Quem usou isso aqui? Quem usou de verdade? Não, usava para trabalhar. Quem fez curso disso aqui? Curso de datilografia. Meu Deus. Esse eu tinha... Meu pai tinha um em casa e às vezes ele colocava uns papel lá e deixava eu usar. Só que ele sempre estragava. Aí eu não podia mais usar. E isso aqui, quem teve isso aqui? Disco de vinil. Vocês podem contar de quem que vocês tinham? Balão mágico! Tinha disco de vinil gospel? Meu Deus. O Petra, o que o Marquinhos gosta lá, ó. Voz da Verdade, deve ter gravado vinil. Aí foi evoluindo, virou um CD e hoje até CD já tá arcaico, né? Hoje é só celular, MP3, no pendrive, plugado no som. E esse aqui, tem até medo de pegar. Esse aqui, ó. Mudou um pouco, né? Olha só, compara bem. As teclas, a intensidade que a gente aperta, mudou um pouco. Esse aqui, ó. Quem teve um computador assim, amarelão, caixona? Você olha assim, você já vê que é antigo, né? Alguns anos atrás você olhava e falava, nossa, um computador. A gente sonhava em ter. Aí evoluiu para o notebook, aqui. Então as coisas, elas evoluem com o passar do tempo. Elas vão melhorando para aumentar a qualidade de vida nossa, que usamos essas coisas. Só que a evolução que eu quero falar hoje é uma evolução diferente. Evolução da nossa vida espiritual, que também é muito parecida com a evolução da nossa vida física, da nosso processo de transformação, que inclusive o dicionário traduz dessa forma, né? Ou melhor, explica dessa forma. Evolução sendo um processo de transformação em que certos elementos simples ou indistintos se tornam aos poucos mais complexos ou mais pronunciados. É o mesmo que desenvolvimento. E a evolução dos seres humanos tem início na infância, né? Quando ainda somos bebê. Quem já viu aqueles pais que tiram foto de mês em mês das crianças, bebês? Tem vários, né? Quem já fez isso? Quem tem essas fotos de mês em mês, assim? Laerte, faz muito Laerte. Criança, mãe vai lá e tira, né? Qual que foi a menor frequência que você já viu? Depende, né? Tem pessoas que começam e já param. Já apaga? Para. Ah, já para. Tem gente que tira de mês em mês, né? De 15 em 15 tem também ou não? Não, de mês em mês. De mês em mês a pessoa vai tirando foto do bebê para ir vendo a evolução, né? Para olhar lá e mostrar para os amigos depois e ficar com vergonha quando ele cresce, né? Mas é interessante, porque tem gente que sabe certinho, né? Eu tenho um álbum em casa e a minha mãe tem as fotos dos momentos principais, né? Ela falou assim, aqui ó, é quando você aprendeu a sentar, que você sentava sozinho.
Aqui, ó, aqui você já falava. Aqui você começou a andar. Aqui, ó, essa aqui, ó, a primeira bola que você ganhou foi essa aqui, ó, tá lá. Quem vê pensa em ser jogador, né? Tirar foto com a bola. Quase fui, só que não. Só faltou jogar bem, só. O resto tinha tudo. Mas é interessante, né? Porque vai tirando as fotos, vai registrando quando a criança começa a sentar, quando começa a engatinhar, quando começa a falar, correr, começa a quebrar copo, começa a quebrar umas coisas dentro de casa. Mas a evolução da nossa vida espiritual semelha-se muito à da nossa vida física, e ela é a mais importante, porque nosso espírito é eterno, a nossa carne não é eterna. Nossa vida espiritual se desenvolve, assim como o nosso corpo, mas nosso corpo uma hora vai parar de se desenvolver. A nossa vida espiritual talvez também vai parar de se desenvolver um dia, mas ela vai permanecer porque ela já vai ter alcançado a plenitude. E abra o seu livro em 1 Pedro 2. Pedro, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Diz assim, ó. 1 Pedro 2, versículo 1. Diz assim, ó. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, Pedro está falando como criança recém-nascida, né, nós desejarmos ardentemente, né, em algumas traduções, o leite espiritual. E ele começa dizendo: livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então, ele conclui dizendo que devemos desejar esse leite espiritual para que a gente cresça para a salvação. Só faz sentido a gente pensar em ter um espírito quando a gente assume a existência de Deus. Faz sentido em pensar em evolução de uma vida espiritual se a gente assumir a existência de Deus e que Ele tem um plano para as nossas vidas. Senão não faz muito sentido você pensar que você tem que desenvolver o seu espírito. Para quê? Para que a gente desenvolve tudo isso? Quando a gente entende isso, né, que a gente vive para Deus, nós somos criados para isso, e o desejo de desenvolver uma vida espiritual, ele se inicia, né, como diz o verso 1, quando abandonamos nossos pecados. Então a gente passa a desejar esse leite espiritual genuíno como crianças recém-nascidas, e assim teremos crescimento para a salvação e vamos experimentando o quanto o Senhor é bom e nos faz bem. Criança, quando começa a desejar o leite, né, principalmente recém-nascido, faz um choreiro, uma gritaria, a hora que põe no peito, pronto, para. Aí dorme. Alguns não dormem, alguns choram de novo, mas é bom os que dormem. Mas para que tudo isso? Né? Para que desenvolver uma vida espiritual? Para que desejar esse leite, né, que vai nos levar para a salvação? No versículo 4 ele diz assim, ó: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele,
vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui ele vai explicar o porquê. Porque até o final desse culto, nós vamos crescer. Então, a partir de agora, todos somos recém-nascidos, certo? Ok? Somos todos bebês. E se somos bebês espirituais, somos recém-nascidos, precisamos de colo, precisamos de um cuidado de perto. Precisamos de um pai, precisamos de uma mãe para cuidar de nós. Né? E Deus, Ele é esse pai. Deus, Ele é essa mãe. E Ele é um pai bom. Ele é um pai que se importa com o crescimento dos seus filhos. Por isso, como diz no verso 4, nós nos chegamos a Ele. Esse chegamos quer dizer também chegar e permanecer. Né? A origem da palavra no grego é chegar e permanecer. E esse pai é um pai bom, sabe? E a gente precisa entender isso. Nós precisamos nos achegar a Ele, que é o pai bom, que é essa pedra viva. Mas por que Jesus é uma pedra viva? E nós também somos pedras vivas que seremos utilizados para a edificação de uma casa espiritual para Ele. Porque eu acredito que a analogia que ele faz entre ser uma criança e Jesus ser a pedra viva é que quando somos crianças é que iniciamos a nossa vida. É de 0 aos 7 anos que a criança adquire seu caráter, né? Começa a formar a personalidade. Tô certo, Pri? Até os 7 anos, né? Estudei isso. Que a criança começa a ter o seu caráter formado. E Jesus, Ele é essa rocha, Ele é essa pedra, porque Ele precisa ser o nosso alicerce. O início da nossa vida espiritual, o início da nossa caminhada tem que ser em Jesus. O nosso primeiro leite, a formação do nosso caráter, precisa ter vindo de Jesus. Precisa ser a intimidade com o Espírito Santo. Só assim a gente vai conseguir crescer com um caráter bom, com um caráter aprovado e ter as demais etapas da nossa vida que a gente já vai chegar, nossa adolescência e juventude, até a maturidade, de forma que agrade o coração de Deus. Então tudo começa em Jesus. Assim como a infância, Ele é a rocha, que é o alicerce que vai ser formado. E nós seremos essa casa espiritual para Ele. Porque nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Certo? Repita. Somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Isso. Então, se nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo, Jesus, Ele também quer habitar em nós, né, como espírito. E nós somos essa casa espiritual. Nós estamos sendo formados como uma casa espiritual. Ninguém faz uma casa e tem a intenção, vou deixar ela assim para sempre. Não quero mais mexer nela. Quero que ela fique assim. Não vou nunca mais pintar, nunca mais ampliar. Eu acho que todo mundo já pensou, né? Nossa, se o quintal do vizinho fosse meu, o que ia dar para eu fazer para cá, para lá? Porque a gente tem um desejo de evoluir, porque a gente tem um desejo de crescer, de melhorar sempre. E o Espírito Santo, Ele quer habitar em nós, né? Deus quer que a gente deseje, enquanto criança, esse leite espiritual. Esse leite espiritual significa o próprio Espírito Santo. Sabe, à medida que a gente vai desejando Ele, que a gente vai se alimentando dEle, a gente vai crescendo. Como diz a musiquinha, né? A gente vai crescendo, absorvendo, desenvolvendo o amor. Então, tudo começa nessa infância, tudo começa nessa rocha, nesse alicerce. E depois de bebês, nós passamos a ser criança maiorzinha. E muitas vezes esse termo tem um tom pejorativo. Às vezes as pessoas usam, você é criança ainda. E é usado para menosprezar alguém que não tem maturidade. Mas a infância, ela é muito valorizada por Deus.
Deus, ele usa muito a analogia de crianças para nos ensinar inúmeras lições. Por vários trechos da Bíblia, a gente percebe Jesus comparando, utilizando as crianças para nos ensinar alguma coisa. Abre em Mateus 18. Todos acharam? Diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então eles estavam naquela disputinha, né? Quem vai ser maior? Quando a gente chegar lá no céu, quem vai ter o melhor lugar? O lugar mais privilegiado para sentar? Quem vai ter a cadeira da frente? Eles estavam preocupados com essas coisas, com quem seria mais reconhecido. E as crianças geralmente são esquecidas, né? Começam a tomar decisões, a criança tenta falar, não, cala a boca, você é criança. A sua opinião não importa, você não sabe. Então, as crianças, elas são muitas vezes ignoradas quando nos achamos tão adultos, quando nos achamos tão superior a elas, desprezamos a opinião delas, desprezamos a forma como elas pensam. E Jesus, ele não fazia isso. Ele trouxe uma criança até a frente e falou: quem não for como essa criança, quem não tiver a humildade dela, jamais vai entrar no reino dos céus. Então ele usa a criança para nos ensinar sobre santidade, para nos ensinar sobre um viver sem malícia, um viver com inocência, um viver com humildade, um viver com confiança. Porque a criança, você muitas vezes começa a conversar com ela e ela quer conversar com você. Às vezes crianças conversam como adultos, né? Sabem falar assuntos que você nem imagina, né? Mas talvez ela conviva tanto com adultos, só ouça assuntos de adulto, que quando ela senta para conversar, o que ela tem é coisa de adulto para falar. E muitas vezes elas precisam de atenção, muitas vezes elas precisam tratar dos assuntos de criança delas. Elas precisam que a gente sente, que a gente ouça atentamente as histórias dela e entre no mundo delas, para elas se sentirem importantes. E porque elas não querem ser reconhecidas o tempo todo. Elas querem aquele tempo que você tem para elas, elas querem atenção. Então, elas têm facilidade em amar, elas têm facilidade em buscar carinho, oferecer carinho. Então, acho que tudo isso Jesus queria que a gente aprendesse com elas, né? Já viu aquelas crianças quando estão brincando na piscina com o pai? Então, tem criança que vai correndo e pula, não está nem aí, não está de colete, não está com uma boinha, nada. Mas confia tanto naquele pai que está ali, que vai pegar, que ela não tem medo, né? Mal sabe ela o risco que ela está correndo, mas ela vai e pula. Ela sabe que o pai vai pegar. Aí esse pai, se não pegar, pelo amor de Deus. E essas coisas revelam nossa confiança no Pai e nas nossas vidas, né? O pai está por perto, o Pai tem estado por perto. Ele pode ir onde a gente tem ido. Nós temos chamado Ele para participar das nossas coisas, das nossas piscinas. A gente tem convidado Ele para ir onde a gente vai. Estou indo para tal lugar, né? E aí, Jesus vai ou Jesus fica na sua casa? Isso é a dependência, né? Isso é o ser como criança. É quando tudo que a gente vai fazer
a gente tem que pedir permissão para o pai. Pelo menos as crianças normais, né, quando vão para a casa do vizinho, ou quando vão para brincar na rua de cima, ou na rua de baixo, ou na quadra perto. Eu pelo menos, quando eu era criança, eu tinha, para ir no cara que morava 2 casas da minha, eu tinha que avisar minha mãe. Tudo eu tinha que pedir. Né? Eu não reclamava quando era criança, né? Hoje eu entendo. E esse realmente é a função da criança. Ter essa dependência do pai. Para o pai julgar as atitudes, né? Posso ou não posso? Vai me fazer bem ou não vai me fazer bem? O meu pai, eu lembro que ele sempre falava para mim, ó, você pode andar de bicicleta até na rua de cima. 2 para cima você não vai. A rua de baixo, só quando você pedir para mim. Porque ela era maior, ia até mais longe e passava por uma parte escura. Então, e aí um abençoado de um dia, ele foi ensinar a minha irmã a andar de moto, e eu fui atrás, com a minha bikeosa lá, pedalando, lindo. E aí fui atravessar a rua, porque tinha uma abençoada na minha frente que não andava, não corria, e eu queria ultrapassar ela, ela não deixava. Aí fui atravessar a rua, estava vendo um Fuscão. Aí falei, esse Fuscão está mais devagar que a menina aqui na minha frente, eu vou atravessar. Não sei, parece que ele engatou a terceira, sei lá o que ele fez lá. Que hora que eu pus a bike na rua, ele pegou eu. Aí eu voei assim, eu lembro certinho. Bati a cabeça na sarjeta. Aí, daí pra frente eu não lembro mais de muita coisa, mas eu sei que ele estava comigo no colo assim, e falando que ia me levar para pronto-socorro. E eu falava, não, meu pai está ali, meu pai está ali. Aí tinha um monte de gente em volta já. Meu pai chegou, me pegou, arrumou minha bike lá, que tinha entortado o guidão, virou pra mim e falou assim, quer ir embora de moto ou quer ir de bike? Sabe por quê? Porque o meu pai olhou pra mim e falou assim, não aconteceu nada. Com certeza, se não tivesse conversando, se não tivesse ficado em pé, ele ia me levar para um hospital. Mas ele viu que eu caí. Estava bem, continua, né? Porque ele não queria que eu pegasse medo, que eu pegasse trauma de bicicleta. Mas fui embora de moto. No outro dia ele já foi lá, ele arrumou minha bike, que tinha quebrado o breque, e ele ficou falando para mim, vai andar de novo, vai andar de bike. Porque ele sabia que se eu não fosse andar, eu ia pegar trauma e não ia andar nunca mais. Ele falou para mim, não, isso acontece. Minha mãe desesperada, né? Corte na cabeça aqui. Engraçado. Mas eu percebo, sabe, o cuidado de um pai, né? O cuidado que entende os riscos, entende quando a gente está machucado, quando a gente não consegue prosseguir e nos leva para onde a gente precisa ir. Né? Mas um pai também que entende quando a gente cai, que a gente pode continuar, não vai ficar lá, nossa, dodóizinho, ai, tadinho, e agora não vai poder mais andar nunca mais de bicicleta, sabe? O meu pai não foi assim comigo. E eu acredito que Deus não quer ser assim também com a gente. Sabe, estou na caminhada com Deus, caí, vou ficar chorando o resto da minha vida? Não vou mais tentar fazer isso porque um dia eu fracassei. Porque um dia eu caí, um dia eu passei vergonha lá, tinha o bairro inteiro, no outro dia todo mundo estava sabendo que o menino tinha sido atropelado. E sabe, essas coisas não podem, as coisas do mundo espiritual, às vezes que a gente falha, às vezes que a gente pega, que a gente fracassa, isso não pode impedir a gente de continuar. Isso não pode impedir a gente de continuar querendo crescer. A gente não pode permitir que essas coisas nos façam desistir, sabe? A gente não pode ficar esperando que Deus venha ficar o tempo todo pegando a gente no colo e falando, coitadinho, tadinho. Sabe, Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente se desenvolva, que a gente evolua. E terminando essa fase de bebês, de criança, a gente entra na adolescência. Adolescência ou juventude. E a adolescência, eu acho que é a fase mais complicada da vida. Eu acho, pelo menos para mim, foi a minha fase mais difícil. Uma porque eu não era convertido, então é a idade que a molecadinha está desesperada. É a idade que começa os amiguinhos na escola a ficar, começa, beijei, fiquei, peguei aquela. Na minha época não tinha muito celular, não tinha muito
Facebook, né? Mas hoje eu vejo, né? Com meus primos já. Ah, a menina mandou assim uma mensagem para ele, tem 12 anos. 11 anos ele tem. Igor, o seu beijo é uma delícia. 11 anos o menino tem. A hora que eu vi aqui no celular dele, eu falei, quantos anos essa menina tem? Ela tem 11 também. Todos os meninos da minha sala queriam beijar ela, mas só eu beijei. E sabe, cada dia tá começando mais cedo, sabe? 11 anos, falei, pelo amor de Deus. Fico pensando no pai dessa menina, né? Porque o pai dele incentiva ele. Né? Fala que ele tá certo, que ele é o filhão do pai. Né? E o pai da menina, onde que tá? Ah, se eu sou o pai dessa menina, vixe. Então, sabe? A adolescência é complicado quando a gente começa a crescer, quando a gente começa quando a gente começa a desejar as coisas que não pode. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente está o tempo todo perto do pai, perto da mãe. Então vai no aniversário, tem o aniversário do amiguinho. Né? Quando tem 8 anos, a mãe vai junto. A mãe fica lá na mesa, você vai brincar no parquinho, na festinha, aí você volta pro pai. Você vai lá no parquinho, às vezes o pai está lá, sempre tem o pai de alguém lá olhando. Né? Parece que ele sabe que vai acontecer alguma coisa ali. Então os pais mais cuidadosos ficam lá, vigiando. Ó. Se um garanhãozinho chega lá perto da filha dele, ele já olha diferente e já fica cuidando. Esse é o pai certo. Esse é o pai que vigia. Só que tem uns pais que não, né? Tem uns pais que não tá nem aí. Tá lá no salgadinho e a filha lá. No esconde-esconde, né? Acontece, não acontece? E a nossa adolescência também é assim. Então, na infância é assim, né? E na adolescência não, festinha de adolescente. Você não vai ficar aqui, né, mãe? Nossa, mas a mãe da fulaninha falou que eu podia ficar. Mãe, mas a mãe de ninguém vai ficar, você não vai ficar. Não, ela falou que eu posso. Mãe, você não vai. Aí a mãe chega, olha. Aí eles já combinaram, né, que a mãe de ninguém ia. Então não tem nenhuma mãe lá que fala, tá bom, vou embora. Aí a mãe vai embora. Cumprimenta a mãe da aniversariantezinha lá, pega uns docinhos, né, coloca na bolsa, pega uns salgadinhos lá. Ah, vem te buscar às 11. Ah, mãe, meia-noite só hoje. É assim? Eu vejo com meus primos lá. Então acontece. Porque é a fase que começa a se ver sozinho. Começa a se ver independente. Começa a perceber que, nossa, agora eu posso tudo, hein? Ó, agora meu pai não está aí, agora já era. Então, e na nossa vida espiritual também é assim. Sabe, quando a gente começa a adquirir uma maturidade com Deus, a gente precisa ponderar, sabe? O quão a gente quer se separar. Será que a gente realmente quer se separar de Deus? Será que a gente começa a achar que já somos autossuficientes? Começamos a pensar, mas não, isso eu já sei, não tem problema, né? Não, que eu consigo sozinho, não, Deus, deixa comigo, né? Não, fica sossegado. Meu primo fala pro pai dele, não, pai, fica sossegado, sou grande já. É grande. O pai da outra que não pode ficar sossegado, o pai dele pode. Então, na adolescência que a gente precisa ser o exemplo, sabe? Imagina, nessa mesma festinha, a menininha chega lá pro menino e ele fala assim, não, eu não vou ficar com você. 12 anos. Por que você não vai ficar? Nossa, mas você não vai ficar com ela? Ela é a menina mais bonita da sala, eu quero ficar com você. E aí, já pensou, um menino de 12, 13 anos fala assim, não, porque eu tenho o Espírito Santo. Porque Deus me ensina que isso não é o certo. Porque eu aprendo lá na minha igreja que Jesus, Ele é o único que me completa verdadeiramente. E que no tempo certo eu vou ter uma pessoa comigo. Que no tempo certo eu vou ter minha namorada, vai ser tudo do jeito de Deus. Eu vou esperar. Imagina, um adolescente de 12 anos. Se ele não vai ser o exemplo, se ele não vai ser o padrão, se ele não vai ser o modelo. Não esse modelo, mas um modelo a ser seguido. Mas o modelo também é modelo. Abre em Tito 2.
Tito capítulo 2, versículo 6. Tito, capítulo? Capítulo 2, versículo 6. Todos acharam? Tito 2, versículo 6. Tem gente sem Bíblia. Achei engraçado. O pastor estava aí mês passado, né? Falou assim: não trouxe Bíblia na igreja? Tá certo que não é lugar de trazer Bíblia mesmo. Onde que é então? Claro que ele falou brincando. Tito 2, versículo 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então, Paulo fala para Tito: encorajem os adolescentes, os jovens a serem prudentes. Não existe nenhum texto que cita a palavra adolescente na Bíblia, porque é um termo que surgiu de alguns tempos para cá, porque eles consideravam jovens acima de 12 anos, já era a palavra que eles utilizavam lá, mancebos, né? E ele fala para Tito exortar os adolescentes, os jovens a serem prudentes, ou serem criteriosos. E a gente precisa, como adolescentes espirituais, sermos prudentes. A gente precisa estar atento a todos os movimentos. A gente já não é mais criança. A gente já passou da fase de bebezinho espiritual, que precisava do leite, que precisava do colo, que precisava do pai perto o tempo todo. A gente passou da fase da infância. A gente está nessa adolescência, e nessa adolescência é hora de ser prudente, é hora de ser o exemplo, porque as pessoas estão nos observando, as pessoas estão atentas aos nossos movimentos, aquilo que a gente está fazendo já está sendo comentado. Porque imagina que uma criança faz alguma coisa que é engraçado, fala alguma coisa na hora errada, por mais que as pessoas percebam ali, elas sabem: ele é criança, coitado, ele não sabe direito. Às vezes é relaxo do pai, mas às vezes a criança fala a inocência mesmo. Eu lembro o meu primo, outro primo, tem vários primos. Ele chegou um dia num velório, e ele olhou assim e falou assim, todo mundo quieto: nossa, por que essa velhinha tá deitada aí? Aí a minha tia: fica quieto, Lucas, ela morreu. Ela tá com Jesus? E aí todo mundo achou o bico no velório, né? Mas porque todo mundo sabia que era criança, né? Vai brigar com ele, vai bater nele. Depois lá falou: filho, não pode falar isso, né? As pessoas que estão lá tão tristes por causa dela, né? Aí acho que ele não falou mais. Mas todo mundo sabia que era criança. Mas imagina se é um adolescente. Todo mundo percebe. Todo mundo vai falar o quê? Que moleque tonto, né? Então, como adolescentes espirituais, nós já precisamos ter discernimento das coisas que acontecem, das coisas que a gente pode falar, das coisas que a gente não pode falar, das coisas que a gente precisa exortar, que a gente precisa rejeitar. Não sou mais criança. Já tenho experiência com Deus suficiente para manter firme minha caminhada, para ser exemplo, para ser padrão para as pessoas que estão junto comigo, para começar a buscar sozinho o meu alimento. Quando a gente é criança,
a mãe tem que fazer o mamar o tempo todo. A mãe ou dá o peito ou prepara a mamadeira. Quando começa a fase da adolescência, às vezes já faz sozinho, já vai na cozinha e se vira, sabe cortar a caixinha de leite, traga um leite para a Márcia, falando em leite, e a criança já sabe cortar, o adolescente, já sabe cortar, já sabe colocar lá, põe no micro-ondas, pronto, tá pronto, fez sozinho o alimento. É claro que ela não sabe cozinhar um feijão, né? Mas as coisas básicas ela já sabe fazer sozinho. Sabe? Então, na nossa vida espiritual, talvez como adolescentes espirituais, a gente não entenda muita coisa do que está aqui. Mas a gente já sabe buscar sozinho, a gente já sabe orar sozinho, a gente já sabe exortar as pessoas, a gente já sabe o que está errado. Ah, está errado, mas por que está errado? Não, está errado porque sei que aqui diz assim. Ó. Não sei exatamente o que ele quis dizer, mas diz que não pode, então eu vou obedecer. Então, essa é a nossa fase na nossa adolescência espiritual. E aí, como jovens, a adolescência para a juventude passa muito rápido. Né? Demora para chegar a 18 anos para tirar a carta, mas depois que chega, parece que passou um ano, você já está com 23, 24. Abre em Timóteo. 1 Timóteo 4:12. Primeiro Timóteo 4, versículo 12. Todos acharam? Diz assim, ó: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vou ler de novo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, ou seja, um padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso aqui é um conselho de Paulo para Timóteo. Timóteo ele era jovem, mas ele já era pastor. E Paulo fala para ele, você tem que ser o padrão, cara. Você tem que ser o exemplo. As pessoas precisam olhar para você e te ver como exemplo na palavra. A forma como você fala. A forma como você explica essa doutrina. A forma como você defende a sua fé tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo lá na sua faculdade, tem que ser exemplo lá na sua escola. Tem que ser exemplo no seu trabalho, na rua, na fila de um banco, sabe? Onde você estiver, você precisa ser um exemplo nessa palavra. Você precisa ser um exemplo no procedimento. As pessoas muitas vezes consideram mais as suas atitudes do que as suas palavras. Porque quando você fala, elas podem acreditar ou não. Mas quando elas veem você fazendo, não tem como elas duvidarem. Pô, eu vi o cara fazendo, ele faz isso mesmo. Quando ele é surpreendido, ele não está pecando, ele não está errando, ele está firme, ele está com Deus. As pessoas observam os nossos detalhes, elas observam tudo que a gente está fazendo. Sempre tem alguém de olho em nós, sabe? E ainda que não tenha ninguém de olho em nós, Deus está nos vendo o tempo todo. Ele sabe tudo o que acontece, tudo o que a gente pensa. Ah, mas é pecado pensar? Não é pecado pensar, a gente não escolhe os pensamentos, né? Eles começam a ver, mas a gente escolhe se eles vão permanecer ou se a gente vai trocar de pensamentos. Porque as maiores batalhas espirituais a gente perde no campo da mente. Então, antes delas acontecerem, quando a gente começa a projetar as coisas na nossa mente, a gente já percebe se a gente perdeu ou se a gente ganhou. Porque muitas vezes o diabo vem com um pensamento de pecado e antes mesmo que você decida se você vai pecar ou não, ele já vem com o pensamento da desculpa que você vai dar o porquê você pecou. Com quem já aconteceu isso? Só comigo? Acontece várias vezes. Ele vem e fala, não, depois você fala que foi por isso que você pecou. Sabe? Nem pequei ainda, pelo amor de Deus, sai para lá, capeta. Então, o nosso pensamento, as nossas palavras, o nosso procedimento,
tem que ser padrão, tem que ser modelo. Nosso amor, o amor que a gente demonstra pelas pessoas, pelos nossos pais, principalmente. Sabe, amem seus pais, valorizem seus pais. Enquanto a gente pode ter eles, daqui a pouco, sabe, é natural, a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa estar preparado para a partilha deles. Eles não vão estar o tempo todo com a gente, mas a gente precisa valorizar eles, precisa honrar eles o tempo todo. A gente precisa respeitá-los. É regra. Não entendo por que você fala isso. Não importa. Sabe, seu pai está falando. Se não fere a conduta do que está aqui, obedeça ao seu pai. Não entendo o que ele fala, ele nem sabe o que ele fala. Você acha que é colocar o horário para eu chegar em casa? Eu já tenho 15 anos. Né? Mas por muito tempo, já tinha habilitação já, e meu pai falava assim, meia-noite em casa. E eu sempre dava uma atrasadinha, né? Pai, ligava, mas eu ligava antes. 10 para meia-noite, pai, não ficou pronto o lanche aqui, atrasou, posso ficar mais um pouco? Ele falava assim, pode, mas amanhã é 11h30. E aí, com isso, eu ia perdendo ponto com ele. Chegou um dia que ele falou assim, hoje você não vai de carro. Eu falei, por quê? Ele sabia certinho. Porque tal dia você ligou falando para chegar mais tarde. Tal dia você chegou sem avisar. Foi falando. Agora para você aprender, essa semana você não vai pegar o carro. Aí falei, tá bom, né? E depois cheguei certinho no horário. E às vezes ele inventa ainda de querer colocar o horário, né? Quando ele coloca, eu tenho que chegar, tenho que obedecer. Mas eu entendo isso, sabe? Eu respeitei ele por isso. Porque por mais que eu não entendesse, não entrava na minha cabeça por que eu tinha que ter horário para chegar em casa, mas eu aprendi que a gente precisa ter disciplina. A gente precisa honrar pai e mãe para que prolongue os nossos dias na terra. Então, é ser exemplo, é ser padrão. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Na fé porque a nossa fé precisa despertar fé nas outras pessoas. Nossa, mas isso é impossível. Não, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Nossa, mas você foi ousado, hein? Não, eu sou. Eu sou porque tudo que eu fiz eu orei, tudo que eu fiz eu busquei a direção de Deus e era o meu sonho. Então eu vou conseguir chegar, sabe? Então eu vou alcançar. A gente tem que ter fé, muitas vezes por nós e pelas pessoas. Muitas vezes nossa fé precisa superar a fé das pessoas, porque é a nossa tendência à incredulidade. O diabo, a Bíblia fala que ele é o nosso adversário, ele vai tentar o tempo todo fazer a gente não crer nas coisas de Deus, fazer a gente não crer que as coisas vão acontecer, sabe? Às vezes ele tenta fazer a gente acreditar que nós não somos especiais, que nós não somos especiais para Deus. Ele tenta fazer a gente pensar que tudo isso é uma farsa na nossa vida, que esse tempo que você vai para a igreja, né, mas isso vai durar por pouco tempo. Mas quem é você para estar na igreja agora? Olha tanta coisa de errado que você fez. É isso que o diabo joga na nossa mente, que o diabo joga na nossa cara. Ele só que sabe falar de passado. Mas o que importa é o presente e o futuro para Deus. É um momento em que o diabo não toca no seu futuro. O seu presente depende de você, do seu livre-arbítrio, da decisão que você vai tomar. E o futuro, o diabo não tem poder. O único poder que ele tem é para jogar o passado na nossa cara. Mas a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A partir desse momento, nada do que o diabo venha jogar na nossa cara tem importância. Só importa o que Deus pensa de você, o quanto você tem vivido para Deus. Então, a nossa juventude espiritual tem que ser dessa forma. Tem que ser com maturidade. Tem que ser como alguém que não é mais criança. Tem que ser não alguém que não cai, mas alguém que quando cai se levanta, sabe, continua. Dá uma olhada, machucou, mas não dá nada não. Aí meu pai me ensinou a passar um remédio, tem lá em casa. Não cair com 20 anos espirituais, né? Caiu lá e ficar esperando. Imagina, ficar esperando alguém vir acudir, alguém vir passar um remedinho, alguém vir falar, nossa, tadinho,
ai, tá doente. Sabe, tem gente que é assim, tem gente que precisa ser cuidadinho de perto. Mas sabe o que Deus quer? É que a gente não fique esperando provas de amor dele. Ah, mas se Deus me ama, então tem que acontecer isso. Se Deus realmente me ama, então eu tenho que sentir. Sabe, quando a gente começa a ter intimidade com Deus, quando a gente começa a ter experiências com Deus, a gente sabe, a gente confia no amor dele, a gente não fica esperando provas de amor. A gente sabe que a gente tem um Pai, que foi Ele que nos gerou, que foi Ele que nos salvou, e que a gente não precisa mais de provas de amor. Que o que a gente tem para viver daqui para frente é o que realmente importa. E da juventude só resta a fase adulta. Abre em Hebreus 5:12. Vou agilizar, porque meu tempo está acabando. Esses dias eu assisti uma pregação e eu ouvi o cara contando uma história assim, que ele foi pregar numa igreja, chegou um cara no final do culto e falou para ele assim: pô, Theo, me dá uma palavra aí, dá uma palavra de Deus para mim. E ele falava assim: cara, não tem uma palavra, né? A palavra que eu tinha, eu preguei aí agora. Ele falou: não, cara, você tem que ter uma palavra específica para mim, você tem que ter, precisa que você, na hora aí um pouquinho aí, fala o que Deus quer falar comigo. E o cara falou: cara, não é assim, né? Se Deus quiser falar com você, Ele vai me falar, mas agora não tenho nada. Não, então, não, cara, mas olha aí, pergunta para Deus, cara, o que Ele tem para falar para mim? E aí ele falou assim: cara, eu comecei a ficar chateado com aquele cara. E para ele me largar em paz, eu falei para ele assim: ó, eu vou chegar no meu hotel hoje, amanhã eu tenho um evento aqui cedo, eu vou orar. Se Deus tiver uma palavra para você, eu vou chegar e vou te falar. Não, beleza, então, eu vou esperar. Eu cheguei no meu quarto, eu fiquei lembrando daquele rapaz. E eu fui orar, e ele falou assim: não é que Deus tinha uma palavra para ele? Aí, acabou o evento, no outro dia ele já estava lá, me esperando, na primeira cadeira. Então, e aí, Deus tem uma palavra para mim? Ele falou: cara, Deus tem uma palavra para você. Ele falou: aleluia, cara. Peraí que eu vou gravar. Tirou o celular, ligou lá. Falou assim, ele fez a posição de receber assim, falou: pode falar. Deus manda te falar que Ele quer tratar com você face a face. Ele quer falar com você pessoalmente. Então você precisa buscar Ele na sua intimidade. Sabe? Deus falou com o cara, ele queria que Deus falasse com ele através de alguém. E Deus tinha essa palavra para ele. Isso tem tudo a ver com a nossa maturidade. Sabe? Ser adulto é a gente parar de esperar que as pessoas venham e ministrem unção sobre as nossas cabeças. É parar de pensar que a gente só vai crescer se tiver alguém, um bom líder, um bom mestre para nos guiar, para nos conduzir para o caminho certo. Ah, mas não tem ninguém para me discipular. Seja você o líder que você não teve. Sabe, Deus falou isso muito para mim, por muitas vezes. Sabe, seja você, Thiago, o exemplo que talvez você não teve. Sabe, seja você, perceba as falhas que as pessoas estão tendo, a forma como as pessoas estão errando, e não erre você. Sabe, se desenvolva, para de precisar, de depender das pessoas para ser o que Deus quer que você seja. Sabe, o avivamento tem que começar aqui, tem que começar em nós. Nós precisamos fazer a diferença para as pessoas lá fora, em vez de querer que as pessoas sejam bênção na nossa vida. Nós precisamos ser bênção para as pessoas. Nós precisamos ser o braço que as pessoas precisam, em vez de ficar esperando alguém para vir nos levantar, alguém para vir nos erguer toda vez. E Hebreus 5, no versículo 12, diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E os adultos tornaram-se aptos com base no exercício. Sabe, assim como a prática de esportes. O cara só fica bom quando ele treina muito, quando ele repete os exercícios, quando ele busca a perfeição. Sabe, é certo que a gente só vai atingir a perfeição quando a gente chegar ao céu.
mas a gente não pode deixar de buscar ela. A gente precisa mergulhar nesse livro, a gente precisa mergulhar em intimidade com Deus e buscar saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, Ele tem um plano para as nossas vidas, cara, isso não é mentira. Sabe, Ele tem uma meta, ele quer que você se desenvolva, Ele quer que você evolua, Ele quer que você cresça, Ele quer que você desenvolva relacionamento com Ele. Sabe, Ele não quer te tratar como criança o resto da vida. Ser criança não é errado, não é errado passar por cada uma dessas etapas do mundo espiritual. Sabe, o errado é você permanecer nelas, é você ser criança para sempre. É você chegar numa determinada etapa e não querer mais crescer. Quando Deus realmente quer que você cresça, que você se desenvolva, que você tenha, que você tome as suas atitudes, mas com base naquilo que Ele já te ensinou, com base no amor que Ele tem por você. E só do louvor pode vir aqui. E com base nessas coisas, sabe, é que a gente vai crescer, com base nessa experiência com Deus, que a gente vai passar por todas essas etapas. Eu comecei falando sobre bebês, comecei falando da infância, mas o recém-nascido não é o começo. Nossa evolução não começa quando a gente é criança, ela começa quando a gente nasce. Para a gente finalizar, abre em João, capítulo 3. Assim, ó. Desligou o microfone. Não tem problema. Em resposta, Jesus declarou. João 3:3. Capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus ou no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Tudo começa quando a gente nasce. A vida espiritual só tem sentido quando a gente tem um encontro com o maior dos Espíritos. Sabe, a Bíblia fala que o maior dos Espíritos habita em nós, ou quer habitar em nós. E a gente precisa nascer de novo. Chega uma hora que a gente precisa romper com a vida de pecado, com a vida de erros, de engano que a gente vivia. E eu um dia tomei essa decisão na minha vida. Sabe, eu quero nascer de novo, Deus. Eu quero nascer do Teu Espírito, né? Tem uma canção que fala isso. E essa decisão eu não me arrependo. Sabe, foi o que transformou a minha vida. Foi o que fez eu encontrar a verdadeira alegria. Sabe, a plenitude da alegria, a plenitude da alegria da presença de Deus. Sabe, a alegria plena. A alegria que o mundo não pode roubar, cara. A alegria que quando eu chego na minha casa, ela continua dentro do meu coração. Sabe, é um amor que, por mais que eu não veja Deus, por mais que eu, por muitas vezes, não consiga ouvir a voz dele, sabe, eu tenho certeza desse amor, eu tenho a convicção de que ele me ama, e de que ele quer que eu cresça, e de que ele tem me dado condições para eu crescer, e de que mesmo em meio às dificuldades da minha vida, mesmo em meio a tantos problemas que a gente tem que enfrentar, tem um Deus que está ao nosso favor. Sabe, mais do que ninguém Ele quer que você seja feliz, cara. Mais do que ninguém Ele quer transformar a sua vida. Mais do que eu quero, Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Porque Ele te criou para isso. Porque Ele te criou para servir a Ele, para adorar a Ele com tudo que você fizer, com o seu trabalho, com o seu talento,
Ele quer te encher de talentos para você fazer com que o reino dele seja proclamado aqui. Sabe, ele não te criou para você colocar uma corda no seu pescoço e se matar como esse jovem fez hoje, cara. Sabe, ele te criou para que você tenha vida abundante. E assim como ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus, eu quero perguntar para você que não é batizado, pegue sua mão. Você que não se batizou, você que não desceu as águas, quem nunca fez isso? Erga a mão, coloque-se em pé. Se você puder vir aqui à frente, queria orar por vocês. Mas fica à vontade. Se você não quiser vir, pode só erguer a sua mão. Eu vou orar por você da mesma forma. Enquanto isso, o louvor vai cantar. Pai, obrigado por este momento aqui, Deus. Senhor, tua palavra foi pregada, foi anunciada neste lugar, Jesus. Que ela possa continuar viva, Pai, e transbordante no nosso coração, Deus. Que tenhamos um profundo desejo de te obedecer, de te agradar em tudo o que fizermos, Pai. Que a tua presença seja real nas nossas vidas todos os dias, Pai. Que se ainda somos crianças, que possamos viver, Deus, essa infância com plenitude de alegria, Deus. Se somos adolescentes, que possamos ser prudentes, possamos estar atentos a todos os movimentos, Pai, as armadilhas que o diabo coloca para cairmos, Pai. E se somos jovens, Pai, que possamos almejar a maturidade e sermos adultos espirituais, Pai. Independente das circunstâncias, independente das atitudes, Deus, possamos escolher a Tua palavra, escolher sempre pelo Teu reino, Deus. Pai, esses que aqui estão, Jesus, que ainda não nasceram de novo, Pai. Talvez já nasceram do Espírito, mas talvez ainda não nasceram da água, Pai. Eu coloco diante de Ti a vida deles, Pai. Que o Senhor ministre no coração deles, Jesus, a Tua palavra que foi pregada aqui. Que Teu Espírito Santo possa testificar, Deus. Enquanto precisamos assumir publicamente, Deus, que queremos deixar para trás uma vida de pecado, que queremos deixar para trás uma vida de infidelidade, de erros, de engano, Pai. Que o diabo não tenha mais poder sobre a vida deles, Pai. Que Teu Espírito Santo possa ver, Pai, o coração deles na sinceridade, Pai. Que o nome de Jesus, a vida deles nunca mais seja a mesma, Pai. Assim como um dia o Senhor transformou a mim, assim como um dia o Teu Espírito Santo transbordou no meu coração, Deus. E eu não quero sair desse caminho nunca mais, Pai. Eu quero permanecer em Ti, Jesus. Seja assim na vida deles também, Pai. Enche-os com Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Habitas em mim, dá-me tuas asas pra te alcançar. Coloque de pé nos lugares altos, aonde Tu estás assentado acima de todos. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dá-me Tuas asas pra te alcançar nos
alcançar os lugares altos, aonde tu estás, estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Oh Espírito Santo, vem sobre cada coração, Senhor. O Senhor é o nosso professor, Deus. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor que nos ensina a crescer, Deus. Vem, Espírito Santo, oh Pai, que possamos amadurecer em Ti, Senhor. Espírito Santo, que possamos, Senhor Deus, servir apenas para Te engrandecer, Senhor. Vem, Espírito Santo, nos ensinar, Senhor, a viver conforme a Tua vontade.